A eloquência é a arte de dizer as coisas de maneira, primeiro, que aqueles a quem falamos possam entendê-las sem dificuldade e com prazer. Segundo, que nelas se sintam interessados a ponto de serem impelidos mais facilmente pelo amor próprio a refletir sobre elas. Consiste, portanto, em uma correspondência que procuramos estabelecer entre o espírito e o coração daqueles a quem falamos, por um lado, e por outro, entre os pensamentos e as expressões de que nos servimos, o que pressupõe termos estudado muito bem o mecanismo do coração do homem, a fim de conhecer-lhes as molas e encontrar, em seguida, as proporções certas do discurso que desejamos ajustar-lhe. Cumpre colocarmos-nos no lugar dos que devem ouvir-nos e experimentar também, em nosso próprio coração, a forma dada ao discurso, para ver se um se adapta a outro e se podemos ter a certeza de que o ouvinte será forçado a render-se. É preciso, na medida do possível, confinarmos-nos dentro da naturalidade mais singela, não fazermos grande o que é pequeno, nem pequeno o que é grande. Antes de iniciarmos a nossa pauta, que é uma transição entre o pensamento de Joana de Ângeles na construção do pensamento de Leon Denis. Eu peço a vocês que, se não estão inscritos em nosso canal no YouTube, porque eu mesmo me pego desinscrito. Ultimamente eu não estou recebendo mensagens, lembretes, mesmo clicando o sininho em todos os canais que eu me inscrevi, não chega nenhuma comunicação da plataforma. Então eu peço a vocês que confiram a inscrição, clique no sininho desativando e depois ative de novo se está acontecendo isso com vocês. E, se possível, dê o seu gostei, a sua opinião. Gostou ou não gostou? E no comentário diga por quê. Gostou ou não gostou, se possível. Compartilhe também os vídeos. Quando está ao vivo, se for possível também, dê um superchat, não importa o valor. E quando já estiver gravado e você for rever, o valeu. Ambos, não importam os valores, importa o gesto. E cada gesto que nós falamos, a inscrição, o clicar no sininho, dê o seu gostei ou não gostei, faça o comentário, compartilhe, superchat, o valeu, tudo isso faz com que o vídeo adquira relevância. Como nós fizemos o Mechan em outros programas, dizendo que hoje seria uma viagem somente com imagens. Mas nós vamos usar 2 textos, mas somente uma tela com cada autor. Um com Joana de Ângeles para sintetizar tudo o que foi dito com um texto que não usamos. E outro com Leon Denis para mostrar o que ele pretende para conosco. Se é mudar o mundo ou se é mudar a nós mesmos. Joana de Ângeles deu a sua contribuição para esse autoconhecimento, o autodescobrimento, para chegarmos num estágio de auto-amor, autorrealização e autoiluminação. Mais uma vez, dizemos a todos que o prazer dos grandes homens consiste em tornar os outros mais felizes. Que a paz seja com todos. Relembrando essa tela de Kardec, antes de fazer a coisa para os homens, então antes de construir uma realidade para entregar para alguém, é preciso formar os interessados para tal coisa. Então, antes de mostrar conhecimentos profundos,
de acordo com a lição de Pascal, eu preciso preparar os discursos para encontrar as portinhas no coração do ser humano, para que ele possa se interessar pelo assunto e pensar a respeito. Do contrário, não adianta o conteúdo se não tiver esse propósito. Isso faremos como formaremos obreiros antes de confiar um trabalho. Então, antes de chegar a Leon Denis, ofertamos Joana de Ângeles, antes de Miramês, o Leon Denis, antes de Ramatiz Miramês, antes de Pietro Baldi, Ramatiz e assim por diante. Mais uma vez, nossa consciência do âmago dela, nasce o Cristo, que é a essência que nutre e norteia a nossa consciência, saudando-nos. Sejam bem-vindos. Joana de Ângeles é uma fração do Cristo e mostrou-nos a evolução de seu pensamento. E na obra Autodescobrimento, uma busca interior, assim grafou a autora. A engenharia genética atual, aliando-se à biologia molecular, começa a detectar a energia como fator causal para a construção do indivíduo, que passa a ser herdeiro de si mesmo nos avançados processos das experiências da evolução. Então não vamos ganhar nada de grátis. Tem até um amigo que está meio de ponta com o arquiteto cósmico, como se o arquiteto errou na sua criação. Se ele colocasse o ser, que ele sempre acusa de equívoco, como seu próprio ego, ele entenderia a pauta. Então, o ser que está fazendo com que ele escreva tanta coisa e mostrando tantos erros na criação, é ele próprio. É a parte ego em nós, para que nós possamos encontrar o self. Nós nos fizemos através dos milênios, é o que vamos ouvir com Leon Denis. A nossa série vai chamar Saber e Ser. Então, se eu sei, eu faço. Se a energia é fator causal para a construção do indivíduo, eu tenho uma fonte inesgotável e inestancável das próprias energias, como vimos nos estudos. Então, se eu sei, eu faço, ou faço acontecer. Leon Denis vai nos mostrar mais exatamente as potências da alma e como utilizá-las. Ontem nós estudamos no Telegram. Todo o poder da alma resume-se em 3 palavras: querer, saber, amar. Essas são as 3 potências máximas. O querer representa a vontade, que para ele é a maior de todas as potências. Mas a vontade sem o saber não fará coisa alguma. Se o homem soubesse a força que tem e colocasse a sua vontade a serviço dessa força, seria capaz de realizar verdadeiros prodígios. Assim afirmou Fenelon. Para ser mais exato, se todos os encarnados soubessem disso, não ficaria na dependência de outrem. E nós vamos ver o pensamento, a vontade, e iniciando um estudo cósmico. Mas a proposta desse mestre é esta. Com efeito, como poder-se-ia vencer o mal, o erro, a injustiça no mundo, se não se começar a vencê-la em cada ser em particular? Posto que tudo que vejo fora, estou olhando no espelho. Estou vendo a mim mesmo refletido. Se eu estou vendo injustiça, é o momento de eu consultar se eu estou sendo justo. E antes de sermos santos, conforme consta no Evangelho, ou na Bíblia, para ser mais exato, sejamos justos. Façamos a outrem somente o que gostaríamos que nos fizessem. Onde está o aparente mal? A ausência do bem, ou a ignorância do bem. Onde está o equívoco? Estamos aqui para corrigir o que não deu certo.
aperfeiçoar o que se tem, aprender novos valores, compartilhar. Se existe a injustiça, porque há cada um conforme as suas obras. Onde está a injustiça com o fulano? Como ele construiu o que nós estamos vendo ele perder? Foi de maneira digna, conforme as leis? Ou ele está perdendo porque precisa de um recadinho? Então, se estamos vendo qualquer coisa equivocada, precisamos consultar, no mínimo, em nossa consciência, no âmago de nossa consciência, tem um link, e nós vamos ver com Leon Denis, com a consciência cósmica. Então, se tem algum erro na sua obra, ele se equivocou. Ele não tem mais o direito de ser considerado a suprema sabedoria. E a sua lei é falha, porque tem uma falha na sua obra. E ele não é onipresente coisa alguma, porque aconteceu a esmo, ele não estava observando. E onipotência que não é mesmo, porque não fez nada. Claro que Deus não fará nada que nos cabe fazer, porque Ele criou leis. Quando nós violamos as leis, afastamos dele. Como elo, quando vivenciamos a lei em espírito verdadeiro, aproximamos. Isso é frequencialmente falando. Porque Ele está em nós e nós estamos nele. Não é distância de espaço, mas sim de frequência. Quando nós vivenciamos a lei em espírito verdadeiro, mais sentimos a sua sabedoria, a sua inegável onipresença e a sua onipotência em nós mesmos. A trajetória evolutiva do ser é uma das pautas que vão estar nesse estudo. Esse gráfico foi encontrado pela Mayra. Alguém o configurou, mas não tem a fonte ainda, por isso que talvez não coloquemos no segundo livro, por falta de alguém para nos ajudar a elaborar outros gráficos. E esse, no mínimo, é interessante, que está aqui o sal da Terra. Nós vemos nesses vórtices, passando por todos os seres até chegar no humano, e segue a pauta até atingirmos os planos superiores e começar a construir e perceber a evolução dos mundos, dos sistemas solares, das galáxias, dos universos, das dimensões até o imensurável. E poderíamos ficar apenas no ser humano, encontrando o elo entre o homem e antes os chimpanzés. Aqui ficou até bonitinho, mas o elo entre o homem e o reino animal é o pré-humano, o reino elemental. Ficou até bonito a foto, a imagem, só que tem entre a alma humana e a alma animal o reino elemental com o corpo híbrido. E se começarmos com um grão de areia, ou como um grão de areia, para chegar ao estágio mais evoluído como pré-humano, na direção do reino angélico, vamos perceber que tudo nasce, ou tudo tem a mesma origem e também a mesma destinação. Por esse motivo, estamos em busca da paz íntima, à luz do dever fielmente cumprido, em busca de conquistar o infinito das possibilidades imensuráveis a nosso dispor. Para isso, vamos recordar, porque recordar coisas boas é reviver. Aqui está a nossa origem, o espírito, a mônada, o átomo primitivo, o princípio inteligente do universo, recém-saído do psiquismo divino.
E aqui está o átomo físico. Daqui até aqui, levou alguns bilhões de anos. Unindo-se dois ou mais desse elemento primordial, forma-se o amor substância, a vitalidade do Evangelho, o pão da vida, a matéria elementar. E com a união nasce a primeira consciência elemental, e que, segundo Ramatiz, forma a base de coesão e de sustentação da vida em todos os reinos, inclusive do nosso corpo físico e do nosso corpo perispiritual também. Esse átomo primitivo, unindo-se, forma também as moléculas primitivas. A partir da etapa seguinte, do amor substância, vai compor o éter cósmico, depois o fluido cósmico, das dimensões cósmicas, depois o fluido universal dentro de cada universo, depois das supernebulosas, nebulosas menores, das galáxias ou berçário das galáxias, constelações maiores, menores, sistemas solares, planetas, até chegar em cada ser, que não passa de um amontoado desses átomos aqui, que é um amontoado daqueles. Desde os infra-reinos, sub-reinos, intra-reinos, reinos atômicos, moleculares, na composição do reino mineral, onde passamos só, para que vocês tenham uma ideia, para viajar do carvão ao diamante, 5 bilhões e 600 milhões de anos mais ou menos. A estrutura do ouro, mais ou menos 700 milhões de anos. E todos nós vamos passar por todas as experiências do universo e aprender gradativamente, não apenas ser, mas animar a forma conscientemente, presidir todas as coisas. E após esse passar por reinos imensuráveis, esse aqui começa a compor os reinos que conhecemos: mineral, vegetal, animal, pré-humano, humano. Por todas as espécies de minérios, nós perpassamos. Todas as espécies de moléculas configuramos. E agora a união de determinado grupo de moléculas com suas expertises, formamos a célula vegetal, que começa a sensibilidade nos minérios. Expande-se a sensibilidade, o início do sistema nervoso, na seiva das algas verdes dos vegetais, nos leitos oceânicos, e culmina num vegetal com um sistema bem avançado, porque isso aqui é uma planta carnívora. Ela não tem instinto somente. Aqui nós já vemos o desabrochar dos rudimentos da inteligência, que segue nos animais, não apenas a força de atração dos minérios, sensibilidade, instinto e inteligência. Em certos animais, além da inteligência, já vemos rudimentos de sentimentos, de emoções, de afetividade, como nós vemos nos cães, nos gatos e etc. Nos felinos. Então, muitas espécies. E aqui é o elo perdido. O pré-humano. O ápice do pré-humano, parecendo-se como um ser angélico. O é por conta do respeito e a obediência às leis, que obedecem cegamente às leis. Após esse estágio, onde o corpo é híbrido, nós podemos materializar ou desaparecer num relance. Nós podemos atravessar paredes ou trombar nas paredes, dependendo da situação. Nós podemos neutralizar a força da gravidade e fazer uma tonelada parecer uma grama nesses estágios. Porque aqui dominamos como agentes que cuidam das florestas e de todos os setores da natureza, do reino mineral, do vegetal como um todo, não só nas florestas, dos animais, e agora como pré-humanos,
que é a soma de tudo que lhe antecede, estamos rumo à humanização, à forma humana inicialmente, e depois transformar tudo que existe no corpo humano em psiátomos. Conhecemos todos os átomos, que passamos por todos eles, por todas as combinações, e agora animamos todas as partes do corpo humano, o corpo humano como um todo. Após fazer isso, humanizamos, e a função é transformar nesses vórtices promotores da energia o que é físico em psi. Então, o que antes era um átomo primitivo transformou-se num átomo físico, e agora o que é um átomo físico vai transformar-se no psiátomo. Também tem 3 núcleos, ou 3 dimensões. A primeira é o bion, o equivalente ao nêutron, átomo do sistema periódico. O segundo é o percepton, o equivalente ao próton. E o terceiro é o intelecton, equivalente ao elétron, rumando-se para os fótons. O primeiro, por ter passado por todas as formas e animado todas as formas, ele sabe configurar todas as formas. É o modelo organizador biológico, a dimensão bion. E tudo que ele transforma no universo biológico vai para o segundo núcleo, o percepton, a percepção e a memória. E tudo que ele transforma nesse mundo dos instintos, das sensações, emoções, sentimentos, pensamentos e inteligências, vai culminar com a inteligência espiritual e a consciência, o intelecton, inteligência e consciência. Então é com esse átomo aqui, segundo Guimarães Andrade na obra Psiquântico, é que formamos o espírito, mas inicialmente não é o espírito que é formado. O corpo físico evolui até se confundir com o perispírito, conforme o item 24 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. O perispírito, esse aqui é mais exatamente o modelo organizador biológico, o que se vê, o que se percebe mais diretamente aqui, que aqui vemos esses pontinhos são os nadis, esses canaizinhos meridianos, canais de energia, e esses pontinhos são microcentros de energias. Aqui os 7 chakras principais, que na realidade são 8, por trás dos chakras genésicos tem o chakra Kundalini, ou chakra básico, e a função desse ser é transformar o corpo físico para a sua mesma dimensão. E a função seguinte é o perispírito transformar-se na alma. O perispírito é a alma evoluindo, segundo Kardec. E após individualizar-se como alma, agora uma fração da minha alma pode compor outras almas. Como se faz com uma plantinha. Eu tiro um galho e posso fazer uma outra muda. Então, após ter uma experiência como alma individualizada, aí eu vou replicando e juntas vamos construindo o nosso self. E quando está pronto, é o que chamamos de Cristo interior à vontade. Então percebe, voltando lá do início, o átomo primitivo, o átomo físico, reinos mineral, vegetal, animal, pré-humano, reino humano. A partir daqui, já começamos o início da angelitude. Não apenas purificando os nossos corpos perispirituais, mas iluminando a nossa alma. E após esta parte iluminada em nós, nós vamos compondo o que nós chamamos de self. Assim como o nêutron transmuta-se em próton, o próton em elétron, o elétron em fóton. Os fótons formam a consciência do átomo. Tudo que de mais nobre produzimos como almas, nós vamos formando a consciência que vai reger nossas próprias almas. Na verdade, é o nosso próprio patrimônio que nós chamamos de self. Quando estamos encarnados, aqui está o que nós chamamos de ego, essa dimensão.
e aqui está o que chamamos de self. Então, nós estamos mais obedientes ao ego, à imaturidade, do que à nossa emancipação. Quando tomamos consciência disso, o nosso desejo é comunicar-se com essa essência, que na maioria das vezes saiu de nós mesmos, ou já existia e nos individualizou como frações, que é esse Cristo. É Ele que encarna uma fração em obediência ao Deus interior, que é o Espírito. E aqui está o Espírito, que é a soma de vários Cristos, com suas imensas personificações, personalidades. Tudo se assemelha à consciência-mãe, o centro, o âmago da consciência, o Deus em nós. Então, ela é composta, essa consciência, pelos vários departamentos do ser que despertaram. Então, o Cristo interno é a soma de todas as expressões da consciência, e agora unindo-se em dois ou mais, formando a consciência-mãe. E a partir do Espírito, dois Espíritos se unem quando iluminados, formando o que nós chamamos dois ou mais, de anjos. Dois anjos se unem para formar os arcanjos, dois arcanjos se unem ou mais, a quantidade é apenas metafórica, para formar os querubins, depois os serafins, até chegar aos Cristos construtores de mundos. Por isso que, como seres humanos ou animando a forma humana, somos deuses para os nossos átomos. Átomos que nos compõem. Tanto o átomo primordial, quanto o átomo físico, quanto o psiátomo. Somos deuses para eles. Só que em relação a seres maiores, principalmente maiores do que nós, os Cristos, nós somos um átomo dentro da sua estrutura, trabalhando neles para a nossa e para a evolução deles também. Nós vamos recordar um pouquinho da origem, natureza e destino, que é uma das propostas também de Leon Denis. Compreender a sua origem, ter a noção exata da sua natureza e a sua destinação. Então, o problema do ser, do destino, da dor. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quando falamos se faz carne, é tornar-se visível. Embora aqui trata-se de uma dimensão cósmica, tem um ser animando essa dimensão. Nós chamamos de Cristo cósmico. Colocamos essa figura só para tornar palpável, só que ele está no comando de uma dimensão. A dimensão inteira, com infinitos universos, é o que chamamos de Cristo cósmico. É só para situarmos aqui, e agora vamos começar a entender que tudo isso está dentro de nós, porque o cosmos inteiro, ou Deus, está inteiro dentro da menor partícula. E nós somos um átomo, pelo menos. Tudo está em nossa essência consciencial. Agora basta querer, ter um propósito, a vontade, conhecer as forças e as leis, e depois fazer acontecer, tornar-se, na realidade, aquilo que pretendemos. Deus, a luz incriada, não tem forma, mas expressa-se por intermédio de todas as formas. Imagine aqui como esse arquiteto cósmico. E o Verbo imagina algo em forma de vórtice embrionário. E a resultante desse mecanismo é o que nós chamamos de psiquismo divino, a matéria-prima do cosmos, que desse psiquismo vai surgir o espírito como um princípio inteligente. Então, Deus, a luz incriada, o Verbo criador e, ao mesmo tempo, a criação. O primeiro que se materializa, imagine aí uma dimensão cósmica. E criou o que nós chamamos, se você preferir, de Filho, o Verbo personificado. E a partir daqui, esse Verbo, que é agente de uma dimensão,
vai moldar o psiquismo na forma de espírito, o Cristo cósmico. Só que o Cristo cósmico, o Verbo Criador e a luz incriada, é o mesmo Deus em 3 expressões. Como nós poderíamos dizer: conhecimento, vontade e pensamento. Ou pensamento, sentimento, ação. Então ele cria a matéria-prima do cosmos, porque Deus está confiando a ele as ovelhas, e nenhuma que for confiada se perderá. Com o átomo primordial, ele faz o átomo físico. Com o átomo físico, compõe todas as formas, inclusive a vestimenta para a expressão de uma de suas frações. Então, do átomo primordial a átomo físico, de átomo físico em psi, e a partir do psiátomo ele cria a roupagem para Jesus, o Cristo de Deus, que não é esse Cristo. É uma fração do, que vai ser uma das pautas de estudo em dias vindouros. Está entendendo? Respira fundo, porque só estamos começando. Então, aqui temos o nosso mestre, modelo e guia que veio até nós em nosso planeta, mas tem um Cristo, fração maior deste, que governa o planeta como um todo. Esse é o que veio conversar conosco. Então, aqui está ele, cuidando dos negócios de seu Pai, da sua consciência crística, e ensinando-nos a nós outros como entrar em comunhão com esse Pai Criador, ou a consciência diretora de nosso planetinha, um átomo assim na dimensão imensurável da criação. E desses ensinos, porque ele é a personificação do amor ou do Evangelho, o pão da vida, a luz do mundo. E dele, porque nele existimos, nós somos espíritos ou átomos de sua estrutura, por estar com ele há bilhões de anos. Mas dentro desse ser que já somos nele, espíritos, como átomos da sua estrutura, temos o nosso Cristo. Assim como ele manifesta o Cristo e é fiel, nós somos fiéis à nossa totalidade, à nossa consciência mãe. Ele, a sua consciência mãe, que é o Cristo cósmico, ou o Cristo do governador da Terra, no caso. Nós somos fiéis como alguém que vai expressar a essência. E para isso nós vamos construir uma fração de nós para colocar o que está nessa essência, ditado por ele, na ação. E essa alma, para expressar-se, para encarnar, ela precisa do referencial, que é o Cristo, o Self, para que ela possa, juntamente com outras, construir novas realidades. Para isso, precisa de algo que nos coloca entre nós e ele. A isso chamamos mente, que é uma emanação do Espírito ou até do próprio Cristo, para que nós possamos comunicar com a nossa essência. E as portas dimensionais para fazermos isso é o que nós chamamos de chakras. Se eu não sei suas funções, que eles são portais dimensionais, dependendo do que se faz no genésico ou congenésico, eu acesso as informações do chakra vital. Dependendo do que eu faço com a minha energia vital, eu acesso a minha subconsciência, as energias instintivas. Dependendo do que eu faço com ela, eu acesso as minhas emoções e sentimentos. Dependendo de como ajo, acesso o laríngeo, ou o universo dos desejos. Depois, o universo mental e o coronário para comunicar com a essência. Então, aqui vocês podem perceber que tem os 7 chakras. E aqui, embaixo aqui, esse simbolismo, é o que nós chamamos de chakra Kundalini, que nos liga à natureza. E dentro da mente eu estou fazendo um propósito, porque ela tem departamentos, a inteligência, a imaginação, o desejo, a memória. A memória eu vou consultar o que já sou, se sei quem sou. E dentro disso fazer um propósito de iluminação consciencial destas almas que ora animo, de uma ou mais.
E dentro desse propósito de iluminação consciencial para a expansão consciencial do meu self e também do próprio Espírito do Deus interno, eu preciso aprimorar o meu perispírito, veículo de expressão da mente, e com ele a sublimação do meu corpo físico, a fim de transformar tudo que é físico em elementos psi. Então, desde o mais simples átomo físico, eu preciso transformá-lo num psiátomo. E com esse psiátomo, construir um outro centro unificador. Nós podemos, além do self que nos conduz, construir como almas, fração dele, o nosso próprio self. Isso é meio maluco, mas respira fundo. Como eu disse, é uma semente de uma árvore que pode ser árvore ou uma floresta inteira. Então, mesmo fazendo parte do nosso self atual, eu, como alma, posso construir dentro do self o meu self de alma individual e cada um a construir o seu, e a soma de todos os selfies, o self maior, que é o do nosso Cristo interior. Então, aqui fizemos uma recordação dessa origem, natureza e destinação do ser. Agora, origem do Espírito com E maiúsculo. Tendo sempre a foto aqui representando o mais alto degrau do pré-humano e também do reino angélico. Então, aqui está o Espírito. Como ele se originou? Aqui está ele pronto, com quase a idade do universo. Ele é feito de quê? De Cristos. Como o cosmos é feito de dimensões cósmicas. Dimensões que são feitas de universos. Universos que são feitos de galáxias. Galáxias que são feitas de constelações. Constelações que são feitas de sistemas solares. Sistemas solares de planetas. Planetas de vários reinos, cada reino com sua prole e assim por diante. Então ele é feito de Cristos, cada Cristo tem sua mente, seu veículo de expressão, seu laboratório. Cada mente vai expressar as ordens do seu self para a transmutação da sombra, que também é outro nome que se dá ao ego. Nós podemos chamar de sombra, que é fundamental para a expansão consciencial, é como se ele jogasse novas sementes e arrebanhando os seres dos reinos retardatários e iluminando-se para que ele possa expandir e com o aprendizado mais se iluminar. Então aqui vemos o mecanismo de expressão para que cada alma se ilumine, o perispírito de cada uma tornando-se cada vez mais belo e assim mais saudáveis os seus corpos físicos, veículos de expressão, para que haja o que nós chamamos de saúde integral. E aqui tudo que existe neste corpo físico transformar-se em psiátomos a partir do que nós chamamos de energias vitais, instintivas, emoções, desejos, até chegar no ápice das virtudes. Mais uma vez, relembrando, cada átomo gestando o psiátomo para chegar nessa realidade. Então, fazendo o caminho inverso, o espírito é um amontoado desse átomo. Mas ele teve a origem, esse átomo psi, teve a origem no átomo físico, que teve a origem no corpo, que teve a origem no perispírito, que teve origem na alma, que teve origem ego, self, mente, Cristo veio do Espírito. Ficou entendido? Então, o Espírito feito dos Cristos, cada um com sua mente, cada mente com seu propósito de expressão, cada alma em particular fazendo a sua parte, sublimando o seu principal veículo de expressão, e aqui o corpo físico, na dimensão que nos encontramos, a transformação de cada elemento constitutivo do corpo, que é o átomo físico, em psiátomo,
e indo junto com esses elementos para os braços dos Cristos ou dos deuses que nos conduzem. Agora, a conclusão. Vamos lá, já tomei minha água. Só relembrando, Saber e Ser é a nossa série. O nosso projeto é o Despertar da Consciência. E nós colocamos a cara a tapa para fazer isso acontecer, sendo elogiado como louco, caluniado, difamado, tudo que você imaginar. Estamos construindo o nosso lugar ao sol. Aqui está uma de nossas células, cada uma tem sua alma, embora não sendo a célula-tronco, cada centríolo representa os construtores de todas as organelas. Na intimidade desses microtúbulos que compõem os centríolos, tem os microvórtices de energias, para nós podermos enviar a matéria-prima, e dentro do nucleolo tem o DNA, aqui na cromatina e etc., que é a consciência celular. Aqui nós temos os armazéns, que nós chamamos de aparelho de Golgi, os grânulos que exporta do que nós temos para outras células. Aqui nós temos o retículo endoplasmático liso, que são transportadores. Quando se une o liso com os ribossomos, forma o retículo endoplasmático rugoso, onde nós construímos as proteínas a partir da energia que foi fracionada a glicose pelas mitocôndrias, bactérias domesticadas, e juntamente com o oxigênio, sobre a regência de um ribossomo que interagiu com o DNA, formou um gene, que formou um aminoácido para ser a consciência da proteína que vai ser fabricada no retículo endoplasmático rugoso. A célula-tronco nasce da medula óssea, e ela pode ser uma célula normal de tecido, ela pode ser outras possibilidades dos leucócitos, das hemácias. Nós é que vamos dar a ordem ou a ordem que está no corpo, vindo da subconsciência, emanação da consciência mãe, da superconsciência e ao mesmo tempo da inconsciência, para que possa construir esse automatismo, essa regência da mente ao físico, muitas vezes sem a nossa noção, sem o nosso conhecimento. E para esse ser que está de ponta com o arquiteto, que é como se um ser criou esse universo e caiu dentro do universo, criou um equívoco e caiu dentro do equívoco. E nós estamos, mais uma vez, que é um amigo muito querido, embora já fizemos vários eventos juntos, muito tempo que não nos encontramos, mas em breve dia vamos nos encontrar para trocar ideias sobre essas realidades, para que ele faça as pazes consigo mesmo e perceba que ninguém fará por nós o que nos cabe fazer. Ninguém agiu para nos salvar porque Deus está fazendo sua parte e as leis cumprindo seu papel. Aqui é uma ação da célula-tronco quando tivemos a nossa coluna praticamente destruída, fora desaparecendo a estrutura óssea, aqui esmagando e deformando cada vértebra. A cartilagem entre uma e outra foi desaparecendo e tudo deformado, e com a mentalização nós fomos modelando essas pontinhas que estavam sobrando, diminuindo-as, trazendo os ossos que estavam sobrando ali para cá, reabsorvendo o que estava em pedacinhos aqui e reconstruindo a estrutura óssea com o auxílio também das células-tronco, já que estão na medula. E hoje já está bem mais bonitinho, já mineralizado, já bem mais moldado, mas embora já tenha algum tempo,
mas essa semana fizemos uma arte, por isso que estamos com um colete aqui por baixo e às vezes você não está vendo, para dar uma segurança nos movimentos. Então nós não podemos pegar o peso e pegamos o peso além da conta e fizemos algumas artes arrancando mandioca numa terra dura e o movimento em falso acabou dando uma insegurança, mas já está quase totalmente reconstruído. Agora, hierarquia da consciência. Quem é superior a quem dentro da nossa realidade? Então aqui está o nosso corpo físico, que é um laboratório divino no qual todos os reinos que nos antecedem virão ao nosso encontro para ter como um trampolim para chegar em outras dimensões. E nós vamos transformar tudo que existe nesse físico em energias psi. Então ele obedece a quem? Ao perispírito. Conforme a questão 540 do Livro dos Espíritos, os espíritos mais atrasados, com E minúsculo, são úteis ao conjunto enquanto ensaiam para a vida, sendo fluidos, desde a junção de dois ou mais como amor-substância. Primeiro obedece aos fenômenos físicos. Eles obedeceram aos fenômenos físicos. Mais tarde comandam e dirigem os fenômenos físicos, como o perispírito. Então, se hoje estão no comando, tendo o poder sobre o físico, é porque antes eles foram, cada átomo do físico, cada molécula, cada tecido, cada órgão, cada sistema, até aprender todas as coisas do físico, agora comanda e dirige o físico. Mais tarde, esse mesmo elemento que começou ensaiando para a vida vai comandar e dirigir os fenômenos morais. Se os fenômenos morais é a expressão da inteligência intelectiva, emotiva e espiritual, quem comanda essas inteligências é a própria consciência. Então, mais tarde, eles vão comandar e dirigir os fenômenos morais. Mas hoje, como perispíritos, vão transformar-se, sofrendo transmutações sucessivas, tendo a sua origem no físico, em almas, individualidades ou individualizadas. E essas almas, com seus perispíritos, com seus corpos, iluminando-se, vão construindo o seu self, de estruturas imaturas à luz do conhecimento. Então, das trevas, da sombra à luz. Se aqui é o egoísmo, o orgulho, aqui é a construção do altruísmo, da humildade. Por exemplo, aqui é o reino das virtudes em construção, e aqui o que nós chamamos de reino dos vícios, dos prazeres ilusórios, transitórios, temporais. E após pronto, esse self é o que nós chamamos de Cristo em nós, e a fusão desses Cristos compondo o que nós chamamos de Espírito, o Deus interno. Só para que tenhamos a noção dessa hierarquia. Então, esse Espírito vai ouvir desse Cristo: eu estou cuidando dos negócios de meu Pai. Esse é o Pai dele. Eu só faço a vontade do meu Pai que está no céu. O céu é o âmago da consciência, o reino de Deus em nós. E ele só faz a vontade dele. E espera que a mente só faça a sua vontade na construção das novas almas e na transformação delas em self, por sua vez. E assim, encarnando as possibilidades. Agora vamos fazer um processo encarnatório. Vamos encarnar alguma coisa. E eu estou aqui esperando essas possibilidades. Então, estou em algum ponto no espírito como um Cristo. E eu apresento para essa consciência mãe um projeto. Eu quero ser, ou melhor, construir mais um self. Eu sou um, pronto, e quero uma fração de mim para dar origem a um novo self, para uma alminha que eu vou criar como um ponto de autoconsciência pura, como emanação de mim. Apresento o projeto, ele é aprovado, porque tudo que esses Cristos fazem contribui com a expansão do próprio Espírito. E ele vai formar a sua alminha, ou melhor, a subconsciência inicialmente, com o que ele deseja
aprimorar do inconsciente para ajudar o espírito. E, ao mesmo tempo, expressar das suas virtudes as mais despertas, as semi-despertas, aquelas que estão recém-acordando, e isso vai compor a subconsciência. Dependendo da habilidade desse Cristo, vai ter mais virtudes ou menos, de acordo com a sua necessidade e a transformação do que ele pretende da inconsciência. E a alma vai ser um ponto de autoconsciência, porque antes de preparar e dar a coisa para essa alma, é preciso prepará-la para receber a coisa, como nós vimos com Kardec. Então, antes de dar ao homem alguma coisa, é preciso prepará-la para receber. E a alma está sendo preparada como um ponto de autoconsciência pura, veio como a proposta melhor desse Cristo na construção desse novo self, para essa nova alma, esse projeto, para a transformação das partes imaturas ou vícios em virtudes. E dentro desse propósito, a alma vai ser o centro da consciência individual. Onde ela estiver, o Cristo, o Deus interno, está. Não perturbe vosso coração, nem tenha receio, estarei convosco todos os dias. Ela é uma fração do Cristo, vai trabalhar aquelas personagens que nós estamos vendo aqui na subconsciência, e o propósito é a sublimação de todas elas. Então aqui o seu projeto de sublimação, de iluminação de todas elas, todas se transformando de sombra em luz. E ela vai trabalhar tanto na meditação, na oração, na ação mesmo, e toda a atitude vai ter um processo de interiorização, de consulta ao seu self, a esse setor que foi criado para que ela tome posse. É como se fosse um espaço onde cada situação que a alma trabalha, ela vai enviando o produto. E o Cristo vai construindo o seu self com o produto que ela enviar. A primeira vez que eu vi isso foi na própria Bíblia. Nós vamos enviando o que nós fazemos de melhor para o Cristo. E quando chegarmos lá, tomamos posse, ou tomamos consciência antes de chegar lá. Então aqui está nosso processo de atuação, reconhecendo que nós estamos, vocês meio doentinhos, nossa aura toda comprometida, mas eu quero transformar o que está enfermo em saúde. Quero que a saúde integral seja a tônica do meu existir. E para isso, nós vemos dentro dessas potências da alma o que nós vamos usar mais diretamente para fazer acontecer. Sei que tem uma fonte inesgotável de energias a meu dispor. Mas quais as potências principais que eu tenho que obedecer diretamente? A primeira delas é o Cristo em mim, a vontade, o representante do eu superior. Eu tenho a mente, que é uma emanação desse eu superior ou do próprio Espírito. Eu tenho o pensamento como a minha capacidade criativa para criar o que eu quiser para o bem. E tenho a oração, a meditação, para que eu possa entrar em comunicação usando a mente como médium para a criação ou manifestação do pensamento, porque ele pode acercar-se da mente, personificar-se como pensamento, porque só desce quem subiu. Se ele subiu espiritualizando, agora ele pode descer materializando e chegar até nós como um pensamento, a personificação do próprio self. E a partir daqui, eu é que vou fazer o propósito. O que eu quero? A iluminação de minha alma. Para quê? Eu quero conquistar o infinito. Quero pegar uma estrela na mão ou construir estrelas para o futuro. E qual o objetivo? O que eu preciso fazer para alcançar esses degraus? Como alma, eu tenho uma mente, eu tenho um perispírito, eu tenho um corpo físico, etc. Então, eu quero, dentro desse processo de meditação consciente, usar a fonte inesgotável e inestancável a meu dispor para fazer acontecer o que eu pretendo dentro do meu saber para ser a pessoa mais feliz, a mais saudável, a mais pacífica do planeta Terra, pelo menos.
Eu quero ser o meu propósito de vida, eu quero ser a cada dia mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz. E agora eu já sei onde está essa energia, porque o fluido vivo, que é inestancável e inesgotável, é o meu próprio pensamento. E agora estou sabendo usar a minha mente para pensar, ou consultá-la para expressar um dos seus pensamentos e ser fiel a ele. Tenho um propósito enobrecedor de me tornar um com ele, de ser um viajor do cosmos, trabalhando em seu favor. Para isso, mais uma vez, me recolho nesta comunicação íntima e coloco esse energismo em ação. Não sei se ficou mais confuso do que já estava, mas a nossa intenção, no dizer de Pascal, aquele diálogo de Pascal é como se fosse o meu sonho de consumo. Eu quero falar de coisas simples com profundidade. Mas eu não consigo ainda falar de coisas profundas com simplicidade. E eis o propósito de hoje, porque eu quero ser feliz. Mas eu preciso ser livre. E ninguém consegue a liberdade se não for vivenciando ou buscando a verdade. Então, a verdade é mãe da liberdade e a liberdade é mãe da responsabilidade, ou também se origina da responsabilidade, e o que nós chamamos de felicidade é um estado de consciência tranquila de alguém que é livre e que se forjou à luz da verdade. Conhece-te a ti mesmo e conhecereis a verdade. Conhecendo-a, se tornará livre. E a partir daí, nós vamos começar a trajetória. Nós vamos estar num evento domingo, na terceira vivência, o Despertar da Consciência em Olímpia, município de São Paulo, município, ou perto, um município próximo de São José do Rio Preto, lá na Fazenda Capituva. O tema, se eu sei, eu faço. Mas a sequência desse estudo, com Leon Denis, já está gravado para vocês. Então, como ele adora a natureza, ele sai de um ponto dessa natureza para trazer aquela mensagem. E a partir daí, dentro das propostas potenciais da alma, ele começa com esse dizer. Ou melhor, começamos com esses dizeres de Kardec. Quando surge um fato novo, que não se situa no círculo de alguma ciência conhecida, o sábio, para estudá-lo, deve despojar-se de seu saber e considerar que é um estudo novo que não se pode fazer com ideias preconcebidas. Então, se nós quisermos de fato entender, aí nós vamos com algumas telas de Kardec fazendo toda uma introdução com Leon Denis para conseguir dividir com vocês o fruto de muitos estudos, de muitas pesquisas, para o nosso entendimento, crescimento, expansão e iluminação consciencial. E aí, como estamos? Vamos ver se temos algumas perguntas. Então vamos lá. A Pâmela faz uma observação a respeito da depressão. Ela começa assim: Sebastião, há um tempo você relacionou a questão da depressão com a fragmentação do ser, a fragmentação da personalidade. Se for possível, explique a relação da depressão com a fragmentação da personalidade. E, além disso, relacione a depressão ao surgimento das doenças físicas. Nós costumamos, às vezes, falar, e hoje já se compreende, que depressão não é para quem quer, é para quem está
pronto para passar por esse momento de introspecção, que é um momento por intermédio do qual eu estou insatisfeito comigo ou com a sociedade, com o interno ou com o entorno. Eu não quero relacionar com ninguém e às vezes nem comigo mesmo. Mas chega um dado momento e esse processo de tristeza profunda, desse estado de apatia, de acordo com o entorno que torce e auxilia-me, eu posso chegar num estado de euforia e agora eu quero mudar a mim e o mundo inteiro. A isso chamamos de ansiedade. Então, esses transtornos de ansiedade. As duas coisas juntas, o estado de apatia, que é o de depressão, e de ansiedade, nós chamamos de transtorno bipolar. Se não foi resolvido o estado de apatia, nem o de euforia, e agora os dois juntos já ficam mais complexos. E daqui a pouco as queixas, as tentativas, as frustrações serão tantas que eu chego num estado de pânico. Aí fraciona-se para vários lados pedaços dessas possibilidades. Tanto da parte imatura do ego e às vezes isolando-me e eu perco a comunicação com o self. Que nós falamos, nós nos isolamos do Deus que deveria estar nos orientando. Eu escolhi isolar-me de tudo e até que eu recobre isso, pode doer um pouquinho. Se chegar no estado de esquizofrenia, o que foi fracionado, segundo a ciência, não se junta mais. Mas nós sabemos que não existe doença sem cura. Depende do amor do terapeuta que vai auxiliar, tanto do plano espiritual quanto do físico. Então, é possível reduzir o estado de esquizofrenia para o pânico para a bipolaridade para transtorno de ansiedade, da depressão. E a partir dessa tristeza, dessa lamentação, nós vamos dilacerando nossas células, criando o processo que nós chamamos, muitas vezes, de doenças autoimunes, que nascem, na maioria das vezes, dessas queixas sistemáticas, desses momentos depressivos, dessa tristeza profunda. O que nós chamamos de Alzheimer, eu não sirvo para nada, não presto para nada, então para quê que eu vou usar o meu cérebro, a minha memória? Então, eu perco o acesso às minhas memórias, às vezes antigas, e só tenho as presentes, e às vezes não tenho nem as presentes nem as antigas, vai depender da situação e das queixas. O estado do Parkinson, eu não quero mais movimentar, então os meus músculos, os colaboradores vão se esvaindo e vou perdendo os movimentos dessa musculatura. E a coisa chega um pouco mais grave, no caso da esclerose múltipla, eu vou destruindo os comandos, o encapsulamento das células nervosas, que daria os comandos para a cura do Parkinson e também a recobração das memórias, no caso do Alzheimer. E se eu não me cuidar, o que começou com a simples fibromialgia, dores para todo lado, dores na alma, que a depressão é um estado de dor profunda na própria alma, refletindo no corpo. Os psicotrópicos isolam o que nós chamamos de emoção do corpo. Então, entre o corpo físico e o corpo vital, tem uma tela etérica. Entre o modelo organizador biológico e o corpo físico, tem uma tela etérica. Os psicotrópicos agem nessa tela. Entre o corpo emocional e o vital, melhor dizendo. Entre o modelo organizador biológico e o corpo emocional, uma tela etérica, que vai isolar-me do mundo. Eu não consigo me expressar. Eu fico entorpecido. E as perturbações do mundo não conseguem atingir o que já está perturbado. Então, o que fazem esses remédios? Criar um casulo e eu vou ficar dentro desse casulo enquanto ficar na dependência deles. Nada contra a medicina. E já disse, conforme o pai da medicina, que seu alimento seja seu medicamento. O alimento no pensar, no sentir, no falar, no agir, no ler, no ouvir, no comer. Tudo que entra em meu psiquismo, de alguma forma, é alimento. E eu preciso desapegar da doença para poder sarar. E saber que a cura está em mim, não está no profissional, conforme já dizia Hipócrates.
Ele só nos lembrava que seu alimento seja seu medicamento. E a cura está em você, dependendo da sua postura. A partir do momento que queremos sarar, a medicação tem o efeito na alopatia, homeopatia, fitoterapia, todas elas de aliviar os efeitos. Mas a correção das causas só acontece quando a pessoa toma ciência de seu existir e adquire consciência do real objetivo de sua existência. Para de se fazer de vítima, para de fazer de vítima e começa a entender a sua própria realidade e assim tornando-se. O meu celular sozinho começou a rodar o estudo que participamos de manhã com a Adriana Rocha no grupo Tempo de Despertar o Ser. E você está convidado para ir lá e ver esse estudo que foi belíssimo sobre as origens do câncer. E às vezes pode começar, Pamela, com a depressão. Depressão é uma base estrutural de tristeza profunda, de queixas e lamentações, que cria uma ambiência perturbadora e dá, a partir dali, facilita a criação ou a eclosão de N enfermidades. A partir do momento que eu começo, pelo menos, a desejar a minha reconexão, a minha autoestima, a minha valorização, saber que o prazer de servir e servir sempre é o meu papel. Se alguém vai agradecer, melhor para ele. Eu não faço por gratidão, faço porque faz bem a mim fazer o que faço. Fuad Daoud. Em O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo, o primeiro pilar diz: tudo o que há na criação vive e se move em Deus, fora dele nada existe. Isso nos faz concluir que estamos em Deus e Deus está em nós. Somos um. Estamos conectados com tudo e com todos, como diz o quinto pilar. A menor ação de um microelemento interfere no conjunto. O micro contém o macro e vice-versa. Isso está lá na página de número 12. Assim, aprendemos e entendemos teoricamente tudo que ele falou. Porém, tudo para nós parece estar separado. Um elemento do outro, uma pessoa da outra, uma coisa da outra. Pergunto, como somente a leitura não basta, existe um método prático, pelo qual possamos sentir, conscientizar-nos verdadeiramente que somos um com Deus, isto é, que somos um com tudo e com todos? Existe. E existe até mais de um meio ou método. O primeiro é o estado de presença. Por exemplo, comece a pensar quem está controlando o seu sistema respiratório. É você? Então alguém está fazendo isso. Então não somos só. A nossa subconsciência está fazendo isso. Mas vimos lá que ela é regida ou confeccionada com agentes da superconsciência e da inconsciência. Agora, eu sou a alma que deveria melhorar essas condições, observando tudo isso. Se eu olhar para o meu corpo, eu já percebo a infinidade de seres que o constitui. Os movimentos, tudo que nele existe, a soma de incontáveis seres. Somos sempre a soma de muitos. E ainda somos a soma de todos os N's que nos antecedem. Então, o estado de presença é eu querer entender por que respiro. Por necessidade de oxigênio, ou além do oxigênio que entra para extração do carbono e devolver à natureza, porque cada 21 partículas de oxigênio que entra,
17 sai imediatamente levando o carbono de volta à natureza. E os elementos que trouxeram, não só para ajudar a desintegração da glicose, dos alimentos que nós comemos. Veio junto com esse ar porque ele é um medianeiro de qualidades indescritíveis. Além de trazer a essência da luz e todos os agentes da natureza, conforme a nossa pauta de trabalho. Mas, inicialmente, quem está fazendo isso no sistema respiratório e no sistema mental, que é semelhante ao respiratório? Só que lá busca diretamente a matéria mental, a bioenergia, por exemplo. Quem está fazendo isso? Então, não tem como não entender que somos sempre a soma de muitos e estamos todos conectados. Se eu coloco um pensamento em ação para esta vigilância, eu entro em conexão com todas as minhas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Se eu encarar que todos os seres em todos os mundos e todas as minhas vivências somos um, eu vou fazer a tudo e todos o que eu gostaria que acontecesse em mim, porque o que faço, não faço senão a mim mesmo. Porque todos os seres que estão na mesma frequência e todos que não estão na mesma frequência estão sendo beneficiados ou, até certo ponto, prejudicados pelo meu comportamento. Inicialmente, o estado de presença e tomar ciência que o alimento está vindo de outros arraiais como espaçonave, trazendo tudo o que alguém pensou, sentiu, falou e viveu durante a trajetória da semente até ele chegar à minha mesa. Então, eu estou trazendo para dentro do meu universo incontáveis informações. E a própria ciência acadêmica chega à conclusão que alimentar-se é trazer informações para dentro do corpo. Quais as informações que você deseja trazer? A partir da água que registra o que pensamos, sentimos, falamos e fazemos. A água, um alimento magnífico também. É possível incorporar completamente essa consciência nesta presente vida personalizada? Perfeitamente. Depende da minha entrega dentro daquilo que pretendo. Temos dois senhores, o ser animal, o ser espiritual. O espiritual que nós chamamos de self, o ser animal que nós chamamos de ego. Se nós nos dispormos a obedecer mais o ser espiritual e ainda transformar o ser animal, dar mais valor ao que é perene, sem desprezar o que é impermanente, porque tudo teve a sua mesma origem, tudo terá a mesma destinação, eu vou silenciar no processo de meditação, de introspecção, desejando entender a essência das coisas e dos seres, esta conexão com tudo e todos, e vou estabelecer projetos e propósitos para que isso se dê mais rapidamente. Afirmo a você com tranquilidade, quanto mais aprendermos a nos perdoar, mais facilmente perdoaremos os outros. Quanto mais aprendermos a não nos ofender nem com as nossas criancices, assim também não nos ofenderemos com as criancices dos outros. Eu vou focar sempre naquilo que pretendo. O mais fácil, o mais prático hoje é não se ofender. E se assim fazemos, não precisamos perdoar. Porque eu não vou me ofender, me perturbar com as criancices de outrora, nem das que aconteceu agora há pouco. Mas entender esses seres que compõem a minha realidade porque pediram tal coisa. E eu ainda ofertei a coisa que foi pedida. E agora que eu conheço novos sabores, eu sempre vou ofertar a eles aquilo que promove a mim. Então, se serve para mim no processo de iluminação, serve para todos os retardatários, mas compreendendo os seus degraus. Se eu percebo que posso tranquilamente viver só do amor no pensar, eu posso, mas os meus veículos de expressão podem? Se eu sei que eles não podem, porque vão morrer,
eu vou, mesmo sabendo que a alma em si só se nutre de amor, eu vou comer a picanha sem remorso, porque o meu corpo ainda necessita da gordura e da proteína animal pronta, porque ainda não sei fazer para o corpo aquilo que já sei fazer para a alma. E é nessas pequenas coisas que nós vamos entendendo essa realidade. Basta observar a natureza e ver quantos seres se unem para compor uma cenoura, uma beterraba, um chuchu, um abacate, uma laranja, uma maçã. Quantos seres humanos, pré-humanos, seres angélicos, quantos seres sintetizaram a sua doação, a sua gentileza, os seus valores, para que servisse-nos de informação no processo de nutrição e promoção consciencial. Leandra Regina de Castro Reis. Sebastião, qual seria o movimento necessário para a promoção dos pensamentos que nos desequilibra? Exemplifique, por favor. Nós sabemos que os pensamentos têm duas origens. Os que nós estamos criando a partir dos nossos desejos ou sobre a petição da parte egoísta, orgulhosa em nós. Essas duas potências. Se eu quero criar a ambiência para a transformação desse pensamento, que pode ser perturbador porque ele está vindo do meio, a partir das minhas aberturas, da minha imaturidade. E eu preciso decidir ouvir ou expressar os pensamentos mais sublimes para transformar esses que estão aparentemente me perturbando. Porque a perturbação é um pedido de promoção. Eles estão dizendo, você nos criou para isso, ou abriu espaço e nós chegamos até você. O que você tem para nos ofertar? Enquanto não ofertarmos alguma coisa que os promova, que os ilumine, normalmente eles não se vão. Porque assim que eu apresento um pensamento novo, se o pensamento que está me visitando, me perturbando, é do egoísmo, eu vou ofertar um pensamento altruísta que vai transmutar esse. Eu vou colocá-los frente a frente. A tristeza da depressão, a alegria da cura. A alegria vai abraçar a tristeza e transformá-la em alegria. Assim, a ansiedade está aqui. A autoconfiança. O pensamento de autoconfiança vai abraçá-la e transformá-la em autoconfiança. Então, sempre a virtude oposta. Atitude orgulhosa, humildade. Sombra, trevas, luz. A luz do conhecimento ante as trevas da ignorância. Sempre o pensamento oposto. Então, aquilo que está me perturbando, está me convidando à fofoca, que, segundo Chico Xavier, mata. E eu vou ser estação terminal da fofoca. Vai chegar em mim, porque eu tenho as matrizes ainda, vai chegar em mim, só que vai terminar em mim. Se eu tiver que falar alguma coisa, eu vou usar a benevolência, à luz da verdade, para apontar algo nobre daquelas criaturas que estão fofocando, trazendo as perturbações dos outros. Então não é tão difícil. Basta o propósito, diante da situação, eu reconhecer que está acontecendo alguma coisa, eu avalio e proponho a mudança sem expulsar, sem se livrar. Luiz Gonçalves. As ideias pré-concebidas nos impedem a compreensão do novo, que são as criações nossas, que requer inovação com a força da vivência deste novo através do exemplo. E é exatamente isto, Luiz Carlos. Então, as ideias pré-concebidas
Eu já tenho as minhas e não abro mão das minhas ideias, que são as maiores, se não a maior trava à nossa evolução, maior entrave, o apego às ideias. Ou a minha ignorância mesmo. Então, as ideias preconcebidas, quer dizer, eu já tenho uma ideia pronta. Não me abro para o novo. Não tem como crescer. Agora, se eu desapego das ideias sem expulsá-las, busco o novo para promovê-las, aí tudo se torna fácil e tranquilamente modificável. Márcia Ribeiro Prazinos. Jesus disse: conheça a verdade e a verdade vos libertará. Seria esse conhecimento que foi tão bem explicado por você hoje, nesse percurso do ser para aprender a dominar o self, pode falar o conhecimento do ego para transformar o self? Essa é a verdade, sim, Márcia. Porque é o Cristo que há em nós. O Cristo em nós, que é a verdade que em nós habita, é o self. A verdade cósmica é o Deus interno. Na superconsciência, ambos morejam. O Deus e o Cristo. E o Evangelho também. Se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos, além do Evangelho como força, vitalidade, vida, ou como pão da vida e a luz do mundo, que é a representação do Deus e do Cristo internos, temos seres incontáveis prontos para nos auxiliar se nós nos dispormos a fazer alguma coisa. Por isso, conhece a ti mesmo. Quem sou eu? Agora, quem é ou quem está no âmago de minha consciência? Conheço essa verdade, sei que o meu pensamento é um fluido vivo, uma fonte inesgotável e inestancável a partir da minha essência consciencial. Tenho a conexão com o cosmos através do centro coronário, fonte inesgotável, imensurável. Eu, conhecendo tudo isso, não tem como ficar às escuras. E exatamente o conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade. A pergunta agora é de Luci Rodrigues Galdino. Nos fale sobre os elementais que estão em nosso corpo. E quando não estamos alinhados com a lei de Deus, eles vão embora, por isso ficamos doentes? Como já falamos várias vezes, Luci, tudo que existe a partir da união de dois princípios inteligentes ou mais, até o reino pré-humano, são elementais. Todas as partes, todos os átomos físicos do nosso corpo, todas as moléculas, todos os tecidos, dentro do átomo, todos os fótons, todos os elétrons, todos os nêutrons, todos os prótons e nos reinos que antecedem, tudo são elementais com a sua expertise e compondo a nossa realidade. Quando nós desvirtuamos a movimentação deles em nós, porque eles só obedecem às leis de harmonia, o pensamento desarmonioso, a atitude, a emoção, a fala, nós expulsamos esses seres. Quando pensamos numa coisa, nós expulsamos tudo que é diferente da coisa pensada. Se eu penso no bem, eu expulso o contrário. Se eu estou bem e penso no contrário, eu expulso a minha própria paz. Por sermos constituídos de elementais, se não os tratamos bem, eles fogem de nós. E o fugir, a rebelião das células, a dor, é eles indo embora e os tecidos desmoronando. E assim sucessivamente. A matéria mental que vai dar forma aos nossos pensamentos é feita de elementais, que vão ser transmutados em energia mental e em bioenergia, para formar desde os infracorpúsculos até a nossa totalidade fisiopsíquica ou física e perispirítica. Eles formam a base de coesão e sustentação da vida em todos os reinos. Deus abençoe a todos vocês, a Aline Gonçalves, que nos conduz até vocês, empresas e emissoras parceiras,
todos os corações solidários e fraternos. Paz profunda. Namastê. E mais uma vez, minha consciência está me lembrando para que você não esqueça de curtir, compartilhar, fazer o seu comentário, tudo isso. O que é mais importante aqui no YouTube, por exemplo? Você se inscrever, se merecermos a sua inscrição. E depois da sua inscrição, o que é mais importante? Você disser que gostou ou não gostou. E depois disso, o seu comentário. E depois do comentário, você compartilhar o vídeo. Tudo isso faz com que o vídeo adquira relevância. E durante a própria live, ou naqueles instantes iniciais que você recebe o link, compartilhe, mesmo que as pessoas não vejam agora, você compartilhar com meia dúzia ou mais pessoas, nós vamos agradecer imensamente. Também em nossas demais redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no Rumble, e PatriaBook e nas demais. Então ajude-nos a expandir essa mensagem, que ela chegue a mais pessoas. Vamos estudar junto, iluminando-nos com o conhecimento e libertando-nos do sofrimento na vivência desse conhecimento.